Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu sou Michelle Marchiori, por aqui falamos de livros e todo esse universo literário. E hoje estou aqui sentada no chão, do lado da minha piriguete literária, que é esse carrinho aqui, que tem de tudo. E hoje eu tirei parte do dia para dar uma arrumada nas minhas estantes e resolvi gravar para vocês mostrando o que eu coloco aqui. E na verdade eu fiquei até em dúvida se eu gravava ou não, porque meio que esse carrinho aqui tem de tudo e não tem muita lógica no que eu coloco nele. Geralmente são leituras que eu quero fazer mais rápido, que acabaram de chegar e eu deixo aqui, porque eu fico de olho, assim, às vezes aquele livro que também não faz parte de uma coleção específica e aí acaba não se encaixando ali na minha estante maior, né? E eu não quero colocar nas minhas outras estantes da sala que ficam fechadas. Enfim, eu vou colocando os livros aqui e hoje eu quero dar uma organizada, ver o que eu tiro, o que eu deixo aqui, porque tá uma bagunça, olha aqui, gente, terrível. E tem alguns livros que eu separei aqui que eu queria gravar vídeo e acabei não gravando, que eu tô vendo aqui. Tem livro da minha filha. Enfim, gente, tem de tudo. E aí eu vou mostrando pra vocês, vou arrumando, vou dar uma limpadinha e vou contando um pouco sobre cada livro. A maioria que tá aqui eu ainda não li, então, porque são livros que eu quero fazer leituras, assim, com um pouco mais de rapidez, né, até pro começo do ano que vem. Tem muito livro, né, gente? Então, é isso. Vamos lá. Eu vou começar aqui da parte de baixo, porque tá uma bagunça. Já tem os 3 livros que eu estou lendo, na verdade. Esse é a Estrada, ainda não finalizei, que era para eu ter finalizado já, mas eu até comentei no vídeo, o vlog de outubro, das minhas leituras, que eu já tinha iniciado, mas enfiei um monte de leitura no caminho e esse aqui acabou ficando para trás, mas quero finalizá-lo. Esse aqui, confesso que deu uma desanimada, porque eu vi gente que tem um gosto literário parecido com o meu, que leu e acabou abandonando e não gostando. Mas quero fazer. Não sei, esse aqui eu nem tinha começado ainda, mas deu aquela, assim, desanimada. E esse aqui, que com certeza eu vou continuar ainda esse ano. Não sei se vou conseguir finalizar, porque é um calhamaço, né? Mas é isso, gente. A vida corrida de mãe e de leitura por hobby, né? A gente vai encaixando quando dá certo. Então tem esses aqui, eu acho que esses eu vou passar pra cima, porque geralmente eu deixava em cima o que eu estava lendo ou que queria ler assim, logo que terminasse algum pegasse, mas acabei colocando vários outros, então esses aqui eu vou deixar pra colocar aqui em cima. Eles são novinhos, então não precisa de limpeza. E esse aqui também, gente, eu queria ler esse livro esse ano. Vou deixar aqui pra colocar na primeira. Deixa eu mostrar pra vocês, né? A Senhora das Águas, da Philip Gregory. Esse aqui é um romance histórico, né? E tem como pano de fundo, assim, a inspiração, na verdade, é a Guerra das Rosas. E são vários livros, são muitos mesmo. Essa autora aqui tem fama por escrever muito bem, né? Inclusive, quem gosta geralmente de Game of Thrones, geralmente gosta desses livros dela aqui. Então, empolgada pra ler. Esse aqui vai para a primeira fileira. E esse aqui é outro que eu queria ler esse ano também, mas esse aqui acho que não vai dar, não. É a biografia da Elizabeth Elliot. Eu fiquei bem curiosa para ler a biografia dela. Esse foi o lançamento desse ano. E quando eu terminei de ler Através dos Portais do Esplendor, que foi uma das minhas melhores leituras do ano, eu fiquei bem curiosa para ler a biografia dela. E assim que foi lançado, eu adquiri. Ó, tem a foto dela aqui. Está aqui para ser feita, mas acho que não vai conseguir esse ano, então acho que ela vai para a segunda. Vou deixar aqui. E esse livro aqui é porque eu queria gravar. Ele é um livro bem antigo, que eu já li. É uma HQ, né? Deixa eu mostrar para vocês. É em preto e branco. E ele é uma HQ que é baseado em fatos reais. E tem um pano de fundo histórico a ocupação do Japão na Coreia. E assim, é muito legal, bem interessante mesmo. Eu li assim que eu terminei de ler Herdeiras do Mar, que é outro livro com esse pano de fundo histórico. Inclusive, eu queria já ter gravado um vídeo para vocês indicando alguns romances que eu li que tem esse pano de fundo histórico, né, da ocupação do Japão na Coreia. E também a Guerra da Coreia, né, que fez a divisão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Mas ainda não foi feito.
E esse aqui eu tinha separado justamente pra lembrar, mas ficou aqui no fundinho. E eu não vou deixar ele aqui mais, vou colocar ele pra cá. Esse livro, o que esse livro tá fazendo aqui? Esse aqui deveria estar na minha estante lá em cima, que é no nicho de leituras cristãs e sobre maternidade, disciplina, um ato de amor. Vai pra lá. Junto com esse aqui, a Mamãe Ursa. Esse livro aqui é um livro cristão, que fala sobre a importância das mães saberem apologética, né, para ensinarem os filhos na doutrina cristã. E assim, eu gostei, mas achei ele um pouco não prático para nós mulheres, mães brasileiras. E assim, é porque ele pega bem as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos e tudo. E eu não sei se é porque eu tenho filha pequena ainda, né? Então não conversou muito comigo ainda. Mas é um livro que, eu acabei sublinhando muito, destacando vários trechos aqui. Mas não é um livro que me vem à mente, assim, quando me pedem indicação para maternidade, né? É um livro um pouco mais denso, e ele vai falar sobre nossa cultura, né? Os dilemas que a gente, como cristãos, tem enfrentado aí, e como nós, mães, temos que reagir diante do que tem sido passado para os nossos filhos, principalmente na questão da educação, quando a gente coloca os filhos na escola. Enfim, é nesse sentido aqui. E tá aqui, não sei porquê. Então, esse aqui vai para outro lugar. Ah, e esse aqui é uma agendinha que veio junto com o livro, com esse livro aqui, que nem tá aqui, já tá lá na minha estante, então também vai sair. Esse aqui é um livro do meu marido. Acho que ele nem leu, porque tá aqui na página 20 ainda. Não deveria estar aqui, então também vai para outro lugar. Meu marido é da área da saúde e ele se propôs a ler alguns livros de cristãos que escrevem sobre o cuidado com o corpo. Então esse aqui é um bem falado e ele comprou para ler, para ver qual que é a abordagem desse autor. E tá aqui, então ele vai sair daqui. Ah, e esse livro aqui, gente, eu comprei no sebo, ó. Ele tá bem oxidado. Ó. Ele tava até com um cheirinho meio ruim, assim. Mas esse aqui é um romance cristão, que foi recomendado pela Raquel, lá do Herdeiro Literário. Ela indica muita coisa de romance cristão lá no perfil dela, e ela indicou esse aqui, eu fiquei curiosa. E comprei só porque ele não tava fácil de achar novo, e eu acabei comprando usado no sebo e veio, assim, bem xixelento. E ficou aqui. Mas esse aqui eu vou deixar aqui. Esse livro. Meu Deus. A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Gente, esse livro aqui, eu não gostei muito não, pra falar a verdade. Ele traz reflexões muito interessantes, eu acho o título magnífico, mas a abordagem que ele faz, principalmente a relação entre os homens aqui e as mulheres, que tem, né, o protagonismo aqui, essa relação, são duas relações bem estranhas. E eu não gostei muito, não me envolvi com nenhum dos personagens. Tem reflexões legais, bem interessantes, mas eu não sei. Acho que eu deixei esse livro aqui para ver se eu queria continuar com ele na estante ou não. E ficou por aqui. Então, ele vai sair daqui, desse carrinho. Esse aqui. Ah, esse aqui é um livro que eu tinha separado para mostrar para vocês. Eu tenho as anotações aqui. A história dos reformadores para crianças. Vamos ver se eu consigo me programar para o ano que vem, fazer direitinho esses vídeos com datas específicas, que o dia 31 de outubro foi o dia da Reforma Protestante, né? E eu tenho alguns livros nesse sentido aqui, e eu tinha separado para ver se eu conseguia gravar, mas acabou passando. E não é um livro que eu vou ler agora, então vai sair daqui. Ah, essa devocional é maravilhosa, gente. Muito boa, da Elizabeth Elliot. São 100 devocionais para o coração sobrecarregado. E assim, muito bom, também conta um pouco da história dela, ela coloca muita coisa da história, da vivência dela mesmo. Então é bem legal, assim. E eu gostei muito de fazer, mas como eu já fiz, ele vai lá pro nicho de leituras cristãs, então vai sair daqui. Nossa, vai sair bastante coisa, então vai dar pra colocar outras. Ah, e esse livro maravilhoso também, ó.
Vale da Sombra da Morte, Cristo nas Piores Histórias da Bíblia, do Emílio Garofalo. Gente, eu amei fazer a leitura desse livro. Oh, ficou até emborcado, acho que pelo jeito que ficou aqui. E eu fiz a leitura em conjunto com o próprio autor. Ele abriu um clube do livro pra gente ler junto. Foi maravilhosa, uma experiência maravilhosa. E vai contar a história, né? Contar a história não, na verdade vai fazer reflexões sobre as histórias bíblicas, as histórias bem difíceis, assim, que a gente fica até confuso, principalmente no livro de Juízes, e como Cristo sempre esteve ali nessas piores histórias também. Apesar que quando a gente lê causa até certa repugnância, mas como a soberania de Deus sempre alcança até nos piores relatos. Livro muito, muito bom. Mas já vai sair daqui porque eu li. Gente, tem bastante livro que eu li aqui. Jane Austen. Esse aqui vai para minha coleção da Penguin, que tá lá em cima também. Esse foi dos livros que eu menos gostei da Jane Austen. Mas, mesmo assim, não é um livro ruim. Eu gostei bastante da edição, da tradução. Eu gosto muito dos textos de apoio da Penguin. E ela vai ficar lá na minha coleção, então vai sair daqui também. Deixa eu dar uma limpadinha. Esses aqui não estão sujos. Esse aqui também não. Esse aqui é 12 Contos Peregrinos, do Gabriel Garcia Marques. Esse aqui eu recebi indicação de um amigo. Na verdade, é um amigo de um amigo. Eu tenho um amigo que sempre que a gente encontra, ele me apresenta para algum conhecido amigo, ele fala, você sabe que a Michelle tem um canal de livros? Eu fico naquele sentimento de vergonha com E ele perguntou pro amigo dele, me indica um livro, assim, da vida, para que ela possa ler. E ele me indicou esse aqui, que ele falou que gostou muito. E quando entrou na promoção eu comprei, então tá pra ser feito. Vou colocar ele pra entrar nas próximas leituras aí. Então, o primeiro nicho já foi. Esse aqui vai pra cá, porque eu vou tirar daqui. Esse também vai pra cá, porque eu vou tirar daqui. Esse aqui é um livro que eu fiquei bem curiosa. Geração Ansiosa, como a infância hiperconectada está causando uma epidemia de transtornos mentais. É um assunto que muito me interessa, porque, gente, é muito difícil você lidar com situações de hiperexposição, né? Aqui em casa a gente tem um controle bastante rígido, mas em determinadas situações a gente acaba deixando a nossa filha exposta à tela, assim, mas de maneira controlada, né? Com desenhos específicos que a gente mesmo escolhe, mas isso é algo que vai se agravar ao longo do tempo, né? Porque nós estamos muito expostos à tela. Quando a gente não tá mexendo no celular, né, a gente tá vendo alguma coisa, as distrações são muito envolvidas com telas, então isso aqui é um tema que muito me interessa e tá aqui para ser feito. Vou deixar ele aqui também. Não vai ser rápida essa leitura, mas quero deixar ele bem exposto aqui. Esse aqui, Chamados para Criar. É um livro que eu comprei porque eu ia na Conferência Talento, que está acontecendo, inclusive, nesse final de semana, lá em Brasília. Mas meu marido tem compromisso de trabalho, a gente não conseguiu ir. Infelizmente, o ano passado eu fui e foi muito legal. E esse autor vai estar lá para fazer algumas palestras e eu queria ler os livros dele antes de ir. E aí eu acabei dando uma desanimada, porque eu não ia conseguir. Aí eu comprei e ficou aqui. Então tá para ser feito em algum momento também. Mas muito interessante, ele vai abordar, a proposta dele é abordar a criação, a criatividade à luz da Bíblia, né? Principalmente aí para criadores de conteúdo, enfim, pessoas que usam a criatividade para o trabalho. E ele vai abordar isso à luz da Bíblia. Esse aqui eu quero fazer muito rápido, porque inclusive tem um lançamento desse autor para... O que é isso, gente? Tem uma nota fiscal aqui. Deixa eu deixar pra cá. Olha, eu vou enfiando os meus post-its, depois eu não acho. Esse aqui, Laços, do Domenico Starnone. É um autor que dizem que a escrita é muito parecida com a da Helena Ferrante. Ele, inclusive, já foi acusado de ser a Helena Ferrante, ou o marido da Helena Ferrante, que a gente não conhece, não sabe quem é, né? A Helena Ferrante é um pseudônimo, e aí eu fiquei muito curiosa, e me parece que esse aqui é tipo uma resposta a um dos livros da Helena Ferrante, inclusive acho que ele tá aqui, ele, ó. É como se fosse uma resposta a Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Esse livro aqui, gente, é uma paulada. Ele tem umas coisas que incomodam tanto,
às vezes até o tipo de linguagem que a personagem começa a usar por uma determinada situação, nossa, me incomodou tanto, mas assim, no final da história como um todo, eu gostei muito de ter feito essa leitura, sabe? É um livro que vira e mexe, eu fico pensando sobre ele. Então é isso. Quero ler esse combinho aqui. Esse que eu já li, né? Eu quero ler esse. Não, acho que vou deixar na primeira. Esse aqui já vai pra minha estante, porque eu já li. Amos Oz, do que é feita a maçã. Eu nunca li nada desse autor. E esse aqui foi indicação de alguém. Não vou saber quem. 6 conversas sobre amor, culpa e outros prazeres. Do que é feita a maçã reúne 6 longas entrevistas concedidas pelo autor de como curar um fanático. Não são entrevistas jornalísticas, e sim conversas que resultam de um diálogo continuado, expressão de amizade e da proximidade que criaram ao longo dos anos. Com inteligência, erudição e humor característicos de Amos Oz, fala de livros e autores, de inspiração e influência, de hábitos de escrita e sentimentos, de culpa, de casamento e paternidade. Então, esse é um autor que eu tenho curiosidade de conhecer. Na verdade, o que eu tenho mais curiosidade de conhecer é aquele de Amor e Trevas. Acho que é isso, que é como se fosse uma autobiografia dele. Mas esse aqui é o que eu vou ler primeiro, porque é o que eu tenho. Gente, esse livro aqui eu comecei a ler já e desisti. Gente, esse livro me deixou angustiada. Vai contar sobre a investigação de um crime. 4 pessoas foram assassinadas. 4 pessoas da mesma família. E vai contar como aconteceu a investigação e vai contar sobre os criminosos. E, gente, quando chegou na parte lá que descobriram os corpos, eu não consegui. Foi um dos poucos livros, assim, que eu... Nossa, eu não sei se é porque é um relato, né, real, é algo não ficcional. Eu fiquei meio... E aí eu parei de ler. Vocês acreditam? Mas tá aqui pra ser feito. Eu vou colocar ele aqui porque... eu quero dar continuidade. Esse aqui é outro livro que me foi indicado pela minha prima. Foi pela minha prima? Eu acho que foi. David Grann, A Cidade Perdida, A Obsessão Mortal do Coronel Facette em Busca do Eldorado Brasileiro. Me parece que isso aqui é uma história de uma exploração na Amazônia e tem meio parecendo um thriller, assim, sabe? Mas baseado em fatos reais ou é fato real? Deixa eu ler aqui. Gente, é fato real, né? Ele não escreve ficção. A capa é muito legal. E é isso, então, assim, dizem que ele escreve parecendo, né, um suspense, assim, então é instigante, mas é fato real. Eu já li, eu nunca li nada dele, mas eu já vi o filme que é baseado num livro dele, que conta a história dos indígenas. Gente, eu me esqueci o nome. Se eu lembrar, eu vou falar pra vocês. Fugiu completamente o nome. É um outro, das adaptações mais recentes dele. E tá aqui pra ser feito em algum momento, também vou deixar aqui. Gente, muitos livros de não ficção, né? Esse aqui tá um pouco sujinho. Aos Prantos no Mercado. Esse é um livro... Olha, outro post-it aqui. Esse aqui é um livro que é autobiográfico. E a autora vai falar um pouco sobre o processo de luto, né, da perda da mãe e tudo. E é uma autora de origem sul-coreana. Deixa eu ver aqui. E aqui, Coreia do Sul. É isso mesmo, sul-coreana. Ela vai contar um pouco como foi esse processo de luto e tudo que ela fazia que lembrava muito a mãe dela. Então, eu achei que é um livro bem melancólico. E quando eu comprei assim já... Eu lembro que eu fui na livraria da Vila comprar esse livro aqui. E aí, quando eu comecei a ler, porque gente, eu achei o livro um pouco melancólico e não estava no momento de ler livros melancólicos de forma alguma. E aqui vai contar, né, com o processo que a mãe dela morreu de câncer terminal e assim, realmente não era a hora. Inclusive, não me deu vontade de ler falando com vocês sobre esse livro. Não me deu vontade de ler, então eu vou deixar ele para outro momento, vou até deixar ele para cá. Esse aqui é cristão, vai para minha estante lá, junto com esse aqui. Esse aqui é Um Protestante Analisa o Catolicismo Romano, do Sproul. Estamos juntos? Então ele vai apontar aqui as principais diferenças entre o catolicismo e o protestantismo. Não me faça contar até 3. É um livro que fala sobre disciplina. Outro post-it aqui.
Vai falar sobre disciplina, né? Então, é um assunto que eu gosto bastante. Eu vou colocar lá na minha estante, lá em cima. Eu tenho um nicho, uma dessas estantes que sempre aparece para vocês um vídeo. Um dos nichos é só sobre literatura cristã e maternidade, porque eu sempre, quando leio sobre maternidade, eu procuro livros que tragam a abordagem bíblica, né? Então, esse livro aqui, esse aqui eu comprei muito próximo desse da Michelle Zauner, esse aqui. E depois eu dei uma desanimada. Na verdade, eu fiquei bem animada, depois me desanimada, depois animei de novo, depois eu vi um vídeo da Jamile falando sobre esse livro aqui, que ela não gostou tanto, aí desanimei de novo, mas ele tá aqui pra ser feito, eu vou fazer essa leitura também, um livro de não ficção, e a proposta da autora, eu nem falei qual é o livro, né? O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro, e ela vai trazer uma abordagem sobre como processos criativos podem influenciar na saúde mental, né, ou vice-versa. O processo criativo influencia na saúde mental, né? Então, acho que é nessa abordagem. E vai comentar sobre o processo de escrita de alguns autores que eu gosto. Então, mas tá aqui para ser feito. Esse livro aqui eu abandonei. Eu abandonei temporariamente. Porque não me pegou, assim. Eu esperava um pouco mais, assim, da escrita, sei lá, eu não tava curtindo, falei, talvez não é o momento. Paris é uma festa do Hemingway, e aqui o autor se propõe a contar sobre o período dele que ele passou em Paris, então, sobre os escritores que ele conviveu e tudo, mas não me pegou. Mas tá aqui pra ser feito, mas eu vou tirar ele daqui porque eu não quero fazer essa leitura tão rápida, porque eu abandonei. Esse livro aqui, gente, ó, muito legal. A História da Minha Vida, de Jared Sand. Inclusive, acho que a Companhia das Letras lançou um romance dela que chama Romances Campestres, salvo engano é isso. Esse livro aqui é uma autobiografia dessa autora, sai pela editora Unesp. E, gente, é um calhamaço, né? Quando eu comprei, lá tava escrita a quantidade de páginas, mas só quando você pega na mão, assim, você tem noção da dimensão, né? 648 páginas. E tá aqui pra ser feito, eu vou colocar ele aqui embaixo também, né? Que basicamente ficou só livros de não ficção. Essa autora eu queria ter feito a leitura desse ano e não foi. Tá um pouquinho empoeirado isso aqui. Flannery O'Connor, O Sangue Sábio. Sangue Sábio, né? Não tem Ona. Esse livro me foi recomendado para quem gosta de Francine Rivers, mas gosta de algo um pouco mais impactante, mais chocante. Eu gosto muito de Francine e vamos ver o que tem a ver, né? Não sei se é porque só é uma escritora de romances cristãos ou se a escrita dela é parecida no sentido porque os romances da Francine são muito envolventes, né? Então, vamos ver. O que eu acho é um livro curtinho. 180 páginas, vou deixar ele aqui para fazer mais rápido. Esse livro aqui é um livro de não ficção também, é a história do caminhar. Vai contar um pouco sobre o ato de caminhar, né? Sobre o ato de caminhar por prazer, o ato de caminhar por obrigação. Então, tudo esse movimento que é feito. Inclusive, grandes pensadores e grandes escritores já relataram que o processo criativo vem muito quando está caminhando, né, olhando coisas diferentes, em contato com a natureza e tudo. Então, a proposta desse livro é mais nesse sentido. Eu fiquei bem curiosa. Teve uma época que eu comecei a correr, gente. Olha aquelas, né? Mas aí eu tive uma canelite e foi tão desagradável que eu parei e não voltei mais. É isso. Mas o assunto muito me interessa. Então tá aqui pra ser feito. Esse aqui é um dos últimos livros que eu comprei da Helena Ferrante, porque esse aqui é um livrinho da minha filha que chegou ontem e tá aqui, não sei porquê, então tenho que tirar daqui, vou deixar ele pra cá. Helena Ferrante, O Amor Incômodo, ele já apareceu em algum outro vídeo aí no canal. Esse aqui é o último romance que falta pra eu completar a leitura de todos os romances da Helena Ferrante, então tá aqui pra ser feito mais breve. Aqui, esse livro aqui, eu resolvi ler antes de Paris é uma Festa. Antes desse, esse é o mesmo autor, o do Hemingway. E eu resolvi ler esse porque esse aqui é mais bem falado, né? Assim, mais popular. As pessoas gostam muito.
E eu vou ler esse livro antes de continuar Paris é uma Festa, então está aqui para ser feito também. Se vocês estiverem vendo alguma mudança de ângulo aí, é porque o meu tripé quebrou. E aí caiu tudo. Eu tentei consertar, espero que ele não caia de novo. Vamos ver. Então eu tava falando do Velho Mar, né? E esse aqui é o livro o segundo volume do Tempo e o Vento. E o primeiro volume não está aqui, então não sei por que esse está aqui. Vai para outro lugar. E esse livro tá aqui para ser feito depois do primeiro volume, lógico, então ele não deveria estar aqui. Esse aqui é a Francine Rivers. Gente, esse livro aqui eu comprei super empolgada pra ler, tá com um pouquinho de poeira. E aí eu comecei a ler e me deu uma desanimada, assim, é tipo bem romanção mesmo. Ó, tá vendo a capa? Tem até um cowboy aqui e tal, dançando com uma moça. E eu não sei, eu fiquei um pouquinho desanimada, mas eu não desisti. É que me pareceu no começo uma história bem clichê, né? Mas a Francine sempre nos surpreende no meio do livro. Então talvez eu tô julgando. Mas eu não desisti totalmente desse livro. Está aqui, eu coloquei o livro errado, está aqui para ser feito em algum momento também. Vou colocar certinho, porque é um dos romances cristãos que eu quero fazer mais brevemente. E, gente, eu comprei meu carrinho na Shopee, né? Pra quem quiser saber. Eu não sei se eu tenho link, se tiver eu deixo aí embaixo, na descrição do vídeo. Eu até queria comprar o da Kamikado, porque da Kamikado ele parece um pouco mais reforçado, sabe? Eu gosto mais do aspecto dos parafusos e tudo, porque os parafusos são da mesma cor, frescuragem. Mas é muito mais caro, então acabei ficando com o da Shopee mesmo. Esse aqui, Meditações na Terra Santa, do Franklin Ferreira e Jonas Madureira, eu gosto muito desses pastores. Gente, esse livro aqui é muito legal. E ele tem até uns QR Codes que a gente pode ver mais fotos, ele vai pro Google mesmo. Mas eu gostei muito da proposta, assim, achei ele interativo, sabe? Eu não li ele todo, eu li só algumas coisas que me interessaram, assim, de imediato. E é uma peregrinação literária pela Terra Santa. Então, uma proposta muito, muito legal, cheia de fotos. E eu gosto muito de acompanhar esses dois pastores nas redes sociais. São dois pastores batistas. O Franklin é batista? Acho que é. O Jonas Madureira é batista, com certeza. O Franklin, eu não sei a denominação da igreja dele. Mas é isso. Aqui vai ficar esses. Esses aqui vão ficar na primeira. Deixa eu ver esses dois livros aqui. Ah, esse livro chegou pra mim ontem. Eu vi a Satanás Cair como um Relâmpago. Esse aqui é do René Girard. É um livro que fala sobre mitos. A proposta dele é fazer um comparativo entre mitos e a Bíblia. E achei muito interessante a proposta. É um livro, um assunto que muito me interessa e quero fazer em breve. Essa leitura eu vou até deixar aqui. Acho que eu vou deixar ele em primeiro, porque eu cheguei ontem, já fiz uma inspeção e eu gostei. Então, esse aqui era pra eu ter lido no Clubinho da Paloma. E, gente, a vida em outubro e novembro foram, assim, muito corridas. Né? Nem temos novembro ainda, mas finalzinho de setembro, o mês de outubro foi bem, bem puxado. E aí eu acabei não fazendo a leitura, eu nem sei que mês foi, se foi setembro ou outubro esse livro aqui. Mas eu quero fazer, vou fazer sozinha e eu fico com material de apoio pra acompanhar. Esse livro aqui eu comprei e eu coloquei lá pra gente ler no meu clube do livro, só que ele perdeu. Mas tá aqui pra ser feito. Eu acabo esquecendo, gente, esse vídeo tá enorme, eu vou só comentando por cima, assim, do livro. Tom Lake, é um drama familiar, né, uma saga familiar. E eu gosto muito de sagas familiares, então tá aqui pra ser feito. Eu nunca li nada dessa autora, acho que eu tenho outro livro dela que veio pelo Intrínsecos. Isso é Filtro Solar, do Emílio Garofalo. Eu amo o Emílio Garofalo. Vou deixar ele aqui. Ai, que susto. Vou deixar ele aqui pra eu fazer. Esse aqui é um livro que vai falar sobre o livro de Eclesiastes. O que Resta de Nós, da Virginia Grimaldi. Essa aqui é uma autora que eu também coloquei no clube, mas ela perdeu. E aqui está o livro pra eu ler sozinha. Também é um romance. É do Truman Capote. Ele é o mesmo autor do A Sangue Frio, só que esse aqui é um livro de ficção, né? Na verdade é uma coleção de contos. Chama Bonequinho de Luxo, acho que são, deixa eu ver quantos contos tem. São 4 contos, inclusive tem Memória de Natal aqui, ó.
Esse aqui é um que eu quero fazer também mais rápido. A Marca Humana, do Philip Roth. Eu tenho muita vontade de conhecer a escrita desse autor. E eu tenho um pouco de medo de me decepcionar, igual eu me decepcionei com Milan Kundera. Gente, a palavra não sai, insustentável leveza do ser. Mas, né, a gente tem que ler pra saber. Eu não gosto muito de livros que usam um pouco de linguajar chulo, muitas descrições, deixa eu usar um termo aqui, mas da relação íntima entre casais, eu tenho um pouco de dificuldade com livros muito descritivos, assim, por mais que não seja de um lado mais sensual, sabe? Mas eu não gosto muito, então ali no livro do Milan tem muito isso, e eu não gosto disso, e eu tenho um pouco, eu ouvi falar que esse livro tem, assim, alguma coisa nesse sentido, que o linguajar dele é um pouco bruto, mas eu tenho que ler para tirar minhas próprias conclusões, né? Então está aqui para ser feito. Esse aqui é um livro que foi muito indicado por uma autora, por uma influencer cristã, A Família em Meio à Tormenta, Como a Cruz Redefine o Lar. É uma leitura cristã, mais voltada para esse lado da família, maternidade. Então eu vou colocar ele aqui para ir para o meu nicho. O Vento Levou. Esse livro aqui, eu quero muito, muito fazer ele, a leitura dele, mas é um romance, né? Acho que é o estilo que eu gosto. Eu sei lá porque, eu sempre lembro do Steinbeck quando eu pego esse livro aqui. Eu não sei se é porque ela é uma autora americana, né? E tem esse pano de fundo da Guerra Civil nos Estados Unidos, e o Steinbeck também sempre traz alguma coisa desse cunho social, assim, das dificuldades, né, que eventos econômicos, enfim, guerras, trazem para a vida das pessoas, e me lembra um pouco a proposta do Steinbeck, então eu tô bem curiosa. Esse livro aqui, gente, também coloquei em votação pro clube, e ele perdeu 2 vezes, que a gente queria muito, uma das meninas queria muito ler em conjunto, mas perdemos. E aí eu comecei a fazer a leitura dele, assim, até pra ver, e assim, eu acho que eu vou amar esse livro aqui. Vou colocar ele na primeira, deixar ele em primeiro lugar. O Colibri também é outro livro que eu quero ler, já apareceu alguns vídeos já pra vocês aí. Eu falando que eu quero ler. E tá aqui pra ser feito. O Colibri, do Sandro Veronese. Ele também é uma saga familiar, né? Esse livro aqui, eu vou tirar daqui. É da Taylor Jenkins Reid. Gente, eu li o livro dela, Atmosfera, que já nem tá na minha estante. Eu não gostei de jeito nenhum. E aí, eu tava com esse livro aqui e eu bem desanimada pra ler, porque... Vocês já leram? Me contem aí. Porque eu não sei não, hein? Mas o universo que tá aqui muito me interessa, que é do tênis. É um esporte que eu acho muito legal. E aí eu comprei pra ler, mas tô desanimada, confesso. Então vou deixar ele em outro canto. Esse livro aqui chegou pra mim esse mês. A Obra-Prima Ignorada, do Balzac. Essa edição da Antofágica, tão bonitinha, gente, mas é uma edição de bolso. E... eu acho que esse aqui dá pra eu fazer em breve. Esse aqui veio um card, acho que é da 50% de desconto. Ó, porque eles lançaram um livro do Dostoiévski, que eu acho que é a Memórias do Subsolo. Salvo engano, é isso. E aí, mandaram pra gente o card aqui, bem legal. Esse aqui vai tudo pra primeira fila. Esse livro aqui eu comecei a ler. Já tá até uns... Gente, eu tenho um cemitério de livros que eu comecei a ler e abandonei por algum motivo. Sempre tem algum motivo. Nunca abandono um livro por tipo assim... sempre tem algo que aconteceu, óbvio. E esse aqui é um dos livros que eu abandonei, mas eu vou ler o ano que vem, eu acho que no clube da Jamile. Porque é um dos clubes que eu quero fazer parte o ano que vem, porque ela vai ler Dr. Fausto, inclusive. Parei o meu projeto para ler Dr. Fausto. Dr. Fausto também, né? Do Thomas Mann, ela vai ler Fausto, do Goethe. E aí, acho que eu vou ler lá no clube com ela. E ela vai ler isso aqui também, livros que falam sobre o Pacto Fáustico. Então, eu vou deixar para ler com ela. Vou deixar aqui embaixo, porque
Vou ler em breve. Esse livro aqui também eu parei, porque é um livro melancólico demais. Já no começo, assim, fala sobre... Deixa eu usar uma palavra aqui. Autoextermínio. E também não estava na fase de ler livros melancólicos. Eu li O Caderno Proibido, dessa mesma autora. Esse livro chama Na Voz Dela, da Alba de Cespedes. Esse aqui é uma inspiração para Helena Ferrante, que é uma das minhas escritoras aí favoritas. E aqui tem uma fala da Helena Ferrante, tem uma pequena lista de livros que me encorajaram, este é um deles. Então, muito me interessou, mas eu acho que agora já dá para fazer esse livro, a leitura desse livro. Vou colocar aqui junto com esse, do Laços. Esse livro aqui entrou na lista para ler no clube, As Vidas de Billy Milligan, que fala sobre 24 personalidades e uma pessoa só. É a história real, né, de um criminoso. E meio estranho, né, gente? Então, assim, mas esses livros reais ou baseados em fatos reais sempre me deixam um pouco angustiadas, igual foi o caso de Sangue Frio. Então, eu não sei se eu quero ler ele por agora, não, mas eu vou deixar ele aqui. Esse livro aqui foi indicação de uma pessoa que eu não lembro quem. E ela falou tão empolgada sobre o livro. E aí ele entrou pra minha wishlist e quando entrou com desconto eu comprei. Chama Quo Vadis. E a Roma de Nero, o jovem Vinícius se apaixona perdidamente pela misteriosa Lígia. Então ele tem essa coisa de personagens históricos, mitológicos e eu fiquei bem curiosa por esse livro aqui, confesso. E aí adquiri. Tá aqui pra ser feito também. Aqui, O Tempo e o Vento. A primeira parte, né, gente? Então, temos a duplinha que é demais aqui. Vou deixar aqui, porque esse aqui eu quero fazer a oficina da Mi. Ela tem um curso lá, Michele Santos Literatura, que vai pra gente ler. Inclusive, era pra ter começado em outubro esse curso. Mas, enfim, não deu certo. Senhor das Moscas foi um livro que a gente leu no clube. Esse livro vai ficar na minha estante, porque eu gostei muito. E esse aqui, Guerra Adorável Guerra, é também um romance histórico aí, que vai ter seres mitológicos envolvendo aí na vida dos seres humanos. Então, é um livro que me chamou a atenção, principalmente quando ele entrou em voga aí na Bienal desse ano, Bienal do Livro. Esses dois livros aqui, acho que eu não falei. Esse livro aqui é o que a gente tá lendo pro clube, desse mês de novembro. Já estamos quase finalizando. Aqui, Anne de Green Gables. A agendinha dela tava aqui junto. Ah, esse aqui é da Anne de Avonella. Esse aqui é o segundo volume. Cadê o meu primeiro? O primeiro é esse, né? Cadê o outro? Vou pôr junto, eu acho que tá ali em cima. Enfim. É isso, gente. Falar e organizar livros é bem difícil. E agora eu vou organizar esses livros aqui e depois eu mostro pra vocês. E aí eu acho que eu vou escolher mais alguns pra preencher aqui e trago aqui e mostro pra vocês. Ai, cheguei com mais alguns livros pra eu colocar aqui. Livros que eu quero fazer a leitura mais rapidamente. Livros que eu já estou lendo. Começar com Vinhas da Ira. Ai, esse livro maravilhoso. Eu vou deixar ele aqui. Mas eu nem sei se eu quero deixar ele aqui porque eu tô lendo. E confesso pra vocês que eu estou tão fascinada com a história que eu peguei ele no Kindle. Porque à noite eu quero lê-lo deitada antes de dormir. E pra mim é mais fácil ler no Kindle. Então eu estou lendo tanto no físico quanto no Kindle o mesmo livro. Ai. Esse aqui é o volume 2, que eu tô dando continuidade. É a trilogia dos Gêmeos. É um livro bem forte, são livros bem fortes, que tem o pano de fundo guerra. São gêmeos que externalizam, assim, uma brutalidade que nos deixa um pouco chocados, assim, no começo, sabe? Mas tem todo um contexto do porquê eles reagem e agem da forma como eles agem. Mas tô gostando bastante da leitura. Tá aqui também. Aqui, Sofrimentos do Jovem Goethe. Sofrimentos do Jovem Werther, do Goethe. É o mesmo autor de Fausto. Aqui, Fausto 0. Eu já tenho Fausto 1, Fausto 2. Mas eu quero ler junto com as meninas lá do clube livros sobre livros. Então, as meninas vão ler o Fausto 1 e Fausto 2. Como eu tenho o Fausto 0, eu quero tentar ler o Fausto 0 antes. Vou colocar ele aqui.
E o último que eu escolhi para deixar aqui também é Amor nas Ruínas do Mundo, do Emílio Garofalo. É uma reunião de contos dele. E é uma leitura que eu quero finalizar. Então, vai ficar por aqui também. Então, eu vou colocar ela aqui. E assim ficou o carrinho. É isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse caos arrumando o carrinho. Esses aqui são livros bem aleatórios mesmo da minha estante, como vocês viram. Eles não fazem parte de... A maioria, né? Não faz parte de uma coleção, salvo esse, por exemplo, ou Mestre Margarida, da Editora 84, que eu tenho uma coleção ali, mas como eu quero fazer em breve, tá por aqui. Geralmente são livros um pouco desconexo de outros, e aí eles ficam por aqui. Também leituras que eu quero fazer mais rapidamente, ou leituras que eu estou fazendo, ficam aqui nesse carrinho mais fácil de manusear, porque quando eu tiro um livro ali da estante fica um buraquinho, então eu gosto de deixar tudo bem organizadinho. E gente, tá o caos quando a gente começa a arrumar a estante, né? É o único momento que bate aquele arrependimento de ter tantos livros. Pra que tudo isso? Mas logo some esse arrependimento. E é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar e conhecer um pouquinho mais do meu acervo, né? Esse pequeno carrinho aqui, gente, eu acho que eu queria fazer uma outra estante grande, eu acho que cabe, hein? Mas enquanto isso, o carrinho tem me sido muito útil. A intenção dele era que ele fosse um pouco mais móvel, eu não colocasse tanto os livros aqui para ele ter uma mobilidade maior, para eu poder levar ele pela casa. Só que ele acabou servindo como uma mini estante para mim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem e comentem aí se vocês ficaram interessados em alguma dessas edições. E é isso. Até um próximo vídeo.